Boa tarde para todo mundo. Vamos, nessa aula de língua portuguesa, falar sobre adjetivos pátrios, tá? É uma classificação, uma classe de adjetivos, bem tranquilo, bem fácil de entender, tá? O conceito é bem facinho. E vamos começar aqui com um exemplo, tá? Observem essa frase aqui, ó. Ao visitar cidades inglesas, um grupo de turistas japoneses estranhou o pequeno número de crianças nas ruas. Tá? Então, observem as palavras que estão destacadas: inglesas e japoneses. Tá? Essas duas palavras indicam a nacionalidade, ou seja, a nação, o país que elas pertencem, tá? Indica o país que pertence, ou o lugar de origem, de alguém ou de algo. Então, essas palavras são chamadas de adjetivos pátrios, ou seja, são palavras que representam a nação, o país que alguma coisa ou alguém pertence, tá? Então, aqui no caso, as cidades, né? Olha lá, cidades inglesas, e aqui referente a pessoas, né? Os turistas japoneses. Bom, então, ingleses e japoneses são os adjetivos pátrios, né? Então, por exemplo, se a gente falar assim, os carros, vamos ver, os carros alemães são confiáveis, né? Olha lá, os carros alemães. Aqui nós usamos um adjetivo pátrio, que são alemães, né? O que significa isso? É o país que os carros pertencem, tá? Então, esses são os adjetivos pátrios. Ou, a população brasileira é muito feliz. Um exemplo bem simples, né? Lá, a população brasileira. Brasileira, que no caso é o adjetivo pátrio, ou seja, é o país, né, referente à população que estamos falando. Tá bom? Então, é isso daí. Adjetivo pátrios são os... representam o país que alguma coisa pertence, tá? Agora vamos ver alguns detalhes sobre esses adjetivos. Observação. Os adjetivos pátrios são... Vou aumentar aqui um pouquinho isso. Os adjetivos pátrios são escritos com letra minúscula, tá? Então, eles referem-se a algum país, só que eles são escritos com letras minúsculas, né? Então, aqui, ó, inglesas, deixa eu aumentar bem. Aqui, isso, olha lá. Inglesas é o adjetivo pátrio, ó, escrito com um I minúsculo. Esse inglês refere-se ao país Inglaterra. Aí sim, se nós usarmos o país Inglaterra numa frase, nós devemos colocar esse país com letra maiúscula. Só que quando nós colocamos o adjetivo pátrio, né, que são inglesas ou ingleses, nós usamos com letra minúscula. Tá? Mesma coisa aqui no japonês. Olha lá. Se nós usarmos o país, se nós formos colocar na frase o país Japão, nós colocamos com J maiúsculo, né? Porque é um país, é um substantivo próprio. Se nós formos usar o adjetivo pátrio, né, referente ao Japão, que é japoneses ou japonesas, nós usamos o J minúsculo, tá? Então, os adjetivos pátrios são usados escritos com letras minúsculas, tá? Outro detalhe aqui, os adjetivos pátrios, como qualquer outro tipo de adjetivo, sofrem variação em relação ao gênero, ou seja, masculino e feminino, para se adequar ao substantivo, né? Então, aqui nesse caso, não.
masculino, né? Lá, ó, chileno é um adjetivo pátrio, né? Referente ao país Chile. Então, chileno, masculino, terminado em o, tá? Vamos colocar grifar aqui um pouquinho, vai ficar mais fácil de ver onde é que tá. Isso. Vamos lá. Olha lá. Chileno é masculino. Pode ser tanto pessoas como coisas, né? A bicicleta, o brinquedo chileno ou o morador chileno, tanto faz. Pode ser coisas ou pessoas. Então, masculino chileno e feminino chilena, tá? Então, tem que sofrer essa variação para se adequar ao substantivo que está sendo usado na frase. Okay? Mesma coisa acontece em relação ao número. O que seria esse número? Singular ou plural, tá? Olha lá, ó, singular, quando tem um só, né? Aqui no caso, o adjetivo pátrio é argentino. Então, um argentino, né? E plural, dois ou mais, argentinos. Olha aqui o S para significar o plural, tá? Então, tem que sofrer essa variação de acordo com o substantivo que está sendo usado na frase. Olha? Mas isso acontece com todos os outros adjetivos. Tá? E quando que tem uma situação bem específica que nós usamos, lógico, vocês vão usar bastante isso quando forem fazer a parte de escrita, né? Quando precisarem escrever algum texto, produzir algum texto e precisar usar adjetivo pátrio, daí vocês agora já sabem como é que é, tá? E tem uma outra situação bem comum também no nosso dia a dia, que nós usamos essa parte de adjetivo pátrio, e até é uma coisa que confunde, né? Na hora que nós estamos preenchendo o formulário, acaba confundindo, que é assim, ó, o uso desses adjetivos no cotidiano. Quando precisamos preencher fichas com nossos dados pessoais, né? Como, por exemplo, ficha de cadastro em hotéis, hospitais, escolas e em outros lugares. Toda vez que precisamos preencher ficha de cadastro, tem um dos campos que é esses dois aqui de baixo, ó. Que daí esse causa um pouco de confusão, mas aí eu já falo para vocês para não ter nenhum tipo de problema quando vocês precisarem preencher ficha de cadastro, vocês vão fazer isso bastante, né? Daí já está mais claro na cabeça. Bom, é a diferença entre esses dois termos aqui, ó, nacionalidade e naturalidade, tá? Vamos ver então qual que é a diferença. Nacionalidade é derivado da palavra nação, ou seja, país. Então, é o adjetivo pátrio que nós vamos colocar aqui, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a nacionalidade. Quando você for preencher a sua nacionalidade, você vai colocar, deixa eu colocar até um pouco maior, isso. Brasileiro, vamos mudar de cor, para ficar mais fácil de enxergar. Vou colocar um preto aqui melhor. Ó. Brasileiro ou, né, se for feminino, brasileira, tá? Ou brasileiro ou brasileira, tanto faz, tá? Brasileiro ou se for mulher, brasileira. Coloca com letra minúscula, tudo certinho, tá? Então, nacionalidade é a nação que você nasceu, o país que você nasceu, ou seja, é o adjetivo pátrio, brasileiro ou brasileira. Naturalidade, vamos ler aqui, a naturalidade é a cidade que você é natural, ou seja, a cidade que você nasceu. Então, aqui no naturalidade, tem que pensar assim, eu sou natural de, eu nasci em qual cidade? Eu nasci em Pindamonhangaba. Então, vamos colocar letra maiúscula, porque é o nome, é um substantivo, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Então, é a cidade que você nasceu. Tá? Então, essa é a diferença.
Eu sou natural de onde? Eu nasci na onde? Pindamonhangaba. Mesmo que atualmente você esteja morando em outra cidade. Ah, eu estou morando em São José dos Campos. Não tem problema. A naturalidade é a cidade que você nasceu, da onde você é natural, da onde você é, de Pindamonhangaba. Como é o nome da cidade, coloca com letra maiúscula. E nacionalidade é o país, é o adjetivo pátrio, né? Daí sempre vai ser brasileiro ou brasileira, né? No seu caso, né? Se for uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, vai colocar americano ou americana, né? Muito bem. Então, isso é uma coisa que vocês vão fazer bastante, preencher ficha de cadastro, e sempre tem esses dois campinhos, geralmente fica no final, então daí toma cuidado para não confundir, tá? Então, vamos lá para a atividade. Exercício 1. Qual é o adjetivo pátrio que corresponde a quem nasce? Na França, né? Você vai colocar aqui o adjetivo pátrio, né? Cuidado, letra minúscula, tudo. Quem nasce na Holanda coloca aqui o adjetivo pátrio, na Noruega e no Brasil, tá bom? Aqui tanto faz se você colocar no masculino ou feminino, pode colocar nos dois, aí fica a seu critério. Reescreva as frases trocando os termos destacados pela informação que está entre parênteses. Faça as adaptações necessárias. Vou pegar o exemplo aqui a letra A. Um jogador inglês foi desclassificado por ter sido violento. Tá? E entre parênteses está uma jogadora. Então, você vai trocar esse termo aqui que está destacado, ó, está em negrito, pelo termo que está entre parênteses. Então, vai ficar uma jogadora, daí já não pode ser uma jogadora inglês, né? Tem que fazer a adaptação. Uma jogadora inglesa foi desclassificada por ter sido violenta. Então, essa adaptação que tem que ter, tanto em relação ao masculino e feminino, quanto em relação a singular e plural, se precisar, tá? Então, o ator, trocar o ator pelo termo que está aqui entre parênteses. A atriz, daí troca, reescreva a frase trocando e fazer a adaptação que for preciso, tá? E a letra C, mesma coisa. Exercício 3. Preencha a ficha de dados pessoais abaixo, né? Aquela mesma ficha que nós vimos aqui no exercício, na explicação da aula, tá? Só que daqui você vai completar a mesma ficha, né? Então, vai colocar o seu nome completo, a data de nascimento, endereço, bairro, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Bairros, CEP, né? Cidade, o estado, nacionalidade e naturalidade. Vocês podem inventar aqui alguma coisa, tá bom? Não precisa colocar mesmo o CEP de vocês, né? Porque é um dado pessoal, então não precisa colocar o CEP de vocês certinho. Pode inventar um outro qualquer, tá? Aqui também um endereço, pode inventar um endereço, pode inventar uma data de nascimento, tá? Só o nome de vocês que tem que ser o real mesmo. Os outros dados pode ser fictício, pode ser inventado, tá bom? Daí só aqui na nacionalidade e naturalidade, que daí coloca também certinho para treinar, tá bom? Mas a maioria dos dados aqui, como são dados pessoais, então pode inventar, para não ficar se expondo muito. Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. O que vocês vão precisar ter de registro no caderno é aqui o arquivo aula.pdf, né? Copia aqui, fazendo sempre as duas leituras, colocando em destaque que está de cor diferente. E a atividade, né? Faça lá a atividade, respondam, tirem foto e postem lá por gentileza na plataforma. Tudo bem? Então, tem que ficar da aula de hoje aqui. O que são adjetivos pátrios e como que eles aparecem nas frases, essas observações aqui. Joia? Então, bons estudos aí para todos e até a nossa próxima aula.